Vamos falar um pouquinho sobre a braçada do crawl. Eu nunca é demais falar de técnica. Já falei da braçada do crawl outras vezes, né? Mas algumas pessoas assistiram, outras não assistiram. Mas mesmo quando a gente fala de técnica, uma vez, quando a gente repete alguma coisa, sempre tem de diferente, né? E não é na técnica, é diferente na hora de explicar, né? Na hora da gente ensinar. Por que eu falo isso? Quando eu ensinava não, né? Eu ensino, né? Mas eu dava personal para um atleta e eu sempre ficava pegando no pé dele em relação à coordenação, em X, né? Então entrar o braço esquerdo, chutar a perna direita. E eu falava, cara, ó, entra braço esquerdo, chuta a perna direita. Aí colocava palmar numa mão, pé de pato no pé contrário, né? Palmar na mão esquerda, pé de pato na mão direita, no pé direito. E tentava fazer com que ele entendesse. Ele não conseguia entender. Eu falava, ó, entrou um braço, chuta outra perna. Ele não conseguia entender. E isso passou, assim, ó, 3, 4 meses eu falando isso pra ele. Aí um dia, do nada, né, não foi nem pensado, sem querer, eu falei, olha, a hora que você finalizar, você vai chutar a perna direita e finalizar o braço direito. Então você vai ter duas propulsões do mesmo lado. Chutar a perna direita e finalizar o braço direito. Ele conseguiu fazer. 5 meses depois, ele entendeu o que eu estava querendo dizer. Porque eu mudei a forma de explicar. Então, a primeira dica aqui, né, principalmente para os professores, para os técnicos de natação que assistem, é se o aluno não está entendendo aquilo que você está passando, muda a forma de explicar, porque muitas vezes essa simples mudança é a mudança que ele precisa para entender, né? Então, o que aconteceu com esse aluno? Eu falava, ó, entra braço esquerdo, chuta a perna direita, né? Em X. Então, entra braço esquerdo, chuta a perna direita, nós estamos na coordenação em X. E aí, um belo dia, eu falei para ele, olha, chuta a perna direita e finaliza braço direito, que é a mesma coisa, né? Concorda? Ó, entra braço esquerdo, chuta a perna direita. Isso é, eu estou finalizando a braçada direita. E aí ele entendeu. Então, quando a gente fala de técnica, por que né, às vezes fala assim, pô, Samir já falou de braçada do crawl, não vale a pena ouvir. Na verdade, muitos conteúdos que eu repito, às vezes eu falo de uma maneira diferente que você vai entender, né? Então, sempre vale a pena repetir o conteúdo, né? E esse, apesar de ser um conteúdo repetido, tem algumas coisinhas que a gente vai aprimorando, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos entender como é que é a braçada do crawl, né? Então, a braçada do crawl, ela tem 4 fases na parte submersa que são muito importantes. Se uma fase fica defasada, principalmente a primeira, o restante dela vai ficar toda defasada, que é o apoio da braçada. Então, quando a gente entra com a mão na água, a gente estica o braço e sustenta. Então, isso aqui é o apoio, tá? Depois do apoio, a gente tem o agarre, que é essa flexão de cotovelo, tentando manter o cotovelo alto, né? 90 graus, cotovelo mais alto que o antebraço, né? A mão apontando para baixo. Então a gente faz essa flexão, agarre. Então, ó, apoio é a entrada, agarre. Aí depois a gente vem para tração, que é quando a gente começa a iniciar a força, e a finalização, que é a extensão do cotovelo lá atrás. Então, se você entra com a sua braçada, que é o apoio, você entra com a braçada e já deixa ela cair sem fazer o apoio, o que vai acontecer? Você vai perder a fase de agarre, porque sua braçada já está afundando. Perdeu a fase de agarre, na hora de fazer a tração, você não vai estar tão apoiado na água, não vai ter aquele peso da água. Então você vai fazer a tração sem muita força. E a finalização vai ser reflexo de estudo, isso é, ela vai ter pouca força, quase nada. E aí fica aquele nado que a gente fala que parece que está patinando, né? Porque a força ela fica igual do começo até o final da braçada. Por quê? Pelo simples fato de não ter feito o apoio. Olha que interessante, né? Então eu vejo muitos professores aí e alunos também, né? Falando, olha, você precisa finalizar mais sua braçada, você precisa finalizar mais sua braçada. Só que será que o erro está realmente na finalização da braçada? Eu acho que não. Eu acho que o erro está lá no apoio, está lá no começo. A finalização não está saindo porque não tem apoio, consequentemente não tem o agarre, consequentemente não tem a tração, consequentemente não vai ter a força na finalização. Então a braçada ela fica igual o tempo todo.
né? A força da braçada ela fica igual o tempo todo. E qual o reflexo da braçada ficar igual o tempo todo? Como é que nós vamos fazer mais força para andar em A2, A3 ou anaeróbico? Nós não vamos conseguir aplicar mais força, né? O que vai acontecer? O atleta ele vai só girar mais e mais e mais o braço, porque não está pegando água. Então ele vai ficar girando, girando, girando a braçada. E qual que é o problema de só girar a braçada? Que chega uma hora que acaba a ferramenta. Não tem como aumentar mais a frequência de braçada, não tem mais como aumentar o giro. A única forma de se deslocar mais é aplicando força. Então tá aí a resposta para quem chegou numa certa média e estabilizou o tempo. Faz força, pô, nado A1 é 2 minutos, nado A2 é 2 minutos, nado A3 é 1,58, nado anaeróbico é 1,57. Quer dizer, é uma diferença muito pequena, né? Só que assim, pô, Samir, mas eu tento fazer força, boto força, mas não sai do lugar. Só aumenta a minha braçada. Por quê? Porque não está fazendo corretamente essas 4 fases da braçada. Então, o que é a braçada do crawl? Parte submersa, entrou o braço. Apoio, tração, que é a flexão do cotovelo, sempre mantendo o cotovelo mais alto que a mão. Se o cotovelo cair, isso não é uma tração, não é um agarre, desculpa, agarre, tá? Então, ó, apoio, agarre. Se o cotovelo cair, isso não é um agarre, já perdeu. Perdeu o agarre, não vai ter tração, não vai ter finalização. Pode até ter o apoio, mas se cair o cotovelo, não vai ter o agarre, não vai ter tração, não vai ter finalização. Então a finalização não é força. A finalização não é força que está faltando muitas vezes. Muitas vezes a finalização não tem propulsão porque você não tem as outras fases da braçada, tá? Olha que interessante, né? E aí as pessoas confundem muito técnica com nadar bonito. Nadar bonito não é necessariamente, nadar com técnica não é necessariamente nadar bonito. A gente vê alguns nadadores, viu aí na Olimpíada, né? Alguns nadadores nadando, principalmente maratona aquática, você fala, pô, louco, cara, esse cara nada feio. Nada feio, mas nada eficiente. Então, assim, a gente confunde que atleta que bate na água. Nossa, ele bate muito na água, né? É horrível. Ele bate na água, mas ele tá com a braçada relaxada na fase aérea. Então, a fase aérea é uma fase que a braço tem que estar relaxada, né? Então, nadar bonito é nadar eficiente, né? Não é nadar bonitinho. Então, se tá batendo na água, isso não necessariamente é um erro técnico, porque a braçada está relaxada. Se bater na água, mas não furar a água, bater e a mão ficar, e aí fazer força para afundar, isso é um erro técnico. Agora, bater na água, entrando e fazendo um apoio correto, não necessariamente é um erro técnico. Se bater menos, talvez tenha menos resistência na hora de entrar na água, tá? Biomecanicamente falando, assim, no detalhe, talvez ganhe um pouquinho de eficiência, tá? Muitas vezes pode ganhar, mas não é o essencial. O essencial é que a fase submersa esteja eficiente, né? Então, ó, bater na água, ou o cotovelo alto demais, ou a braçada reta, né, com pouca flexão, isso na fase aérea vai depender muito de pessoa para pessoa. O que a gente precisa na fase aérea? A braçada tem que estar relaxada. A fase aérea é a fase de recuperação. Como o próprio nome diz, recuperação é a fase de descanso. Então a gente aplica a força embaixo e recupera em cima. Então a braçada na fase aérea ela tem que ser recuperando. A gente precisa muito do rolamento de tronco, né, esse giro do tronco, para poder ter um apoio melhor, para a gente ter uma finalização mais forte e, consequentemente, ter um deslize mais forte e ter menos resistência na água, né? Aqui eu tenho mais resistência, aqui eu tenho menos. Então, o rolamento de tronco, ele é um fundamento importantíssimo na natação. E quando a gente fala de águas abertas, muitos atletas pensam que assim, não, águas abertas tem que só girar o braço. Pessoal, técnica da natação é a técnica mais eficiente que tem. E a Olimpíada mostrou isso. Os 3 primeiros colocados da Olimpíada estão entre os 10 melhores tempos do mundo nos 1500 de piscina. Mas o que ficou em segundo, o húngaro, provavelmente ele está ali entre os 15 e 20 tempos do mundo nos 1500.
Mas o que eu quero dizer, o nado de piscina é o nado mais eficiente. Então, o atleta que pensa em eficiência precisa trabalhar a técnica de piscina e aí sim fazer as adaptações para a maratona aquática, né? Fazer as adaptações necessárias para cada condição que vai encarar na hora de nadar no mar, na represa e tudo mais, né? Nós vamos falar disso aí. Então a gente pega esses atletas de seleção, de seleções, e a gente vê que, cara, o cara nada feio, mas ele nada eficiente, né? A gente pega a maior propulsão do nado tá na abraçada. A perna, aí vamos lá. Aí a gente pensa assim, bom, então a perna não serve para nada. Serve. A perna, ela vai dar sustentação, ela vai dar o equilíbrio, ela vai dar propulsão e ela vai dar o deslize, né? A propulsão, né? O deslize pro nado. Então a perna, ela é importante. Se você não bater perna, você vai ficar arrastando a perna. Isso é mais arrasto, é mais força que você faz, é mais cansado você fica. Então, não tem como a gente separar braço de perna, de respiração, nada. Na natação, a gente tem que estar trabalhando tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então, a perna, ela é muito importante. O braço, ele é o mais propulsivo, né? Se você puser o flutuador na perna e fizer a série de braço, o tempo vai dar lá baixo. Se você ficar batendo perna, vai dar um tempo alto. Agora, quando você junta os dois e coordena muito bem esses dois, puta, aí o nado flui. Né? Então, quando a gente vê alguns atletas nadando, você fala, pô, esse cara nada com perna dois tempos. Pô, perna dois tempos não é bom, né? Porque, pô, bate pouca perna, né? Ele bate a perna corretamente. Né? Então, a coordenação desse nado dele é boa. Ontem um atleta meu perguntou assim, ele falou, Samir, tô nadando com perna dois tempos, tô me sentindo super bem. Quando eu faço a 1 e a 2, eu consigo fazer perna dois tempos, que é uma pernada para cada braçada, né? Quando eu faço a 3, aí fica ruim. Ótimo. Falei para ele, ótimo essa percepção. Porque quando a gente nada a 3, quando a gente nada com uma intensidade maior, é importante que a gente bata mais perna. Né? Em A3 anaeróbico, a gente bate mais perna. E aí isso remete ao quê? Remete ao atleta de piscina. O atleta de piscina bate mais perna. Então são características que variam de pessoa para pessoa, né? Então a correção ela nunca vai ser igual para todo mundo, nunca, porque cada um tem uma característica genética, tem uma característica física, tem uma característica de flexibilidade, de mobilidade, uma característica de coordenação. Então tudo isso muda bastante de pessoa para pessoa, né? Quando a gente não faz corretamente a braçada, a gente vai cansar menos, vai ficar menos eficiente e vai cansar menos. Isso rende menos e cansa mais. Então, um reflexo de você fazer a sua braçada errada é você render menos e cansar mais. E o tema que eu mais bato aqui é o quê? Render mais e nadar menos. Né? Render mais e nadar menos. Render mais e nadar mais, né? A cabeça tá viajando aqui, né? Tô falando um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas qual que é o nosso lema aqui, né? É a gente nadar mais cansando menos. É isso que a gente quer, nadar mais cansando menos, certo? Então, se a sua braçada não está eficiente, você está cansando mais e nadando menos. Então, preste muita atenção. Apoio, agarre, tração, finalização. Presta atenção nessas 4 fases, só que ela tem que ser contínua, tá? Não adianta a gente fazer o apoio, legal, agora agarre, legal, agora tração, não. Ela tem que ser contínua, né? E quando você fizer a sua fase submersa, você vai perceber uma progressão na força. Então essa percepção é muito importante. Quando você faz corretamente a sua braçada, você vai sentir muito bem essa progressão da força. Faz o apoio, a hora que você faz um agarre legal, né, essa flexão, você vai sentir o peso da água, vai sentir que está realmente segurando a água. Aí quando você sentir esse peso, né, você fez o agarre, que é uma fase onde a gente não coloca muita força ainda, tá? No apoio, força nenhuma. Nesse agarre aqui a gente coloca um pouquinho de força, que é para vencer a resistência e segurar a água. Aí na tração, como o próprio nome já diz, é a hora que a gente começa a aplicar força. Então, vocês vão entrar o braço, fazer o rolamento, fez o apoio, beleza.
Agarre, fiz a flexão, senti legal essa água. Olha a percepção, tá? Quando vocês estiverem nadando, pensa nisso, ó. Entrei abraçado, fiz o agarre, senti esse peso, senti esse apoio aqui. Tração, comecei a aplicar força. Pô, senti que tô me deslocando mais, né? Senti que meu nado tá levantando. Legal. Pô, tração foi bem, finalização, que é aquela extensão do cotovelo lá atrás. E ali, meu, é onde a força, ela ganhou muita força. Ela vem do agarre para tração, para finalização, ela vai ganhando força. E aí você vai sentir o corpo ir para frente. Se vocês verem os atletas de alto nível, ou até os atletas que sabem fazer bem essa braçada, tem muitos amadores, tá, que fazem muito bem essa braçada, inclusive gente que não é campeã de prova nem nada, mas que tem uma boa técnica, que tem um bom deslocamento, né? Vocês vão perceber que essa pessoa, conforme a braçada vai passando na parte submersa, ela vai ganhando velocidade, porque está fazendo muito bem. Então pensa bastante nisso, pensa nessa percepção, tá bom? Muito bem, então ó, estamos trabalhando bem o rolamento, legal, o rolamento vai ajudar nesse apoio, tração, agarre, tração, finalização, vou deslizar, tô com a fase aérea solta, coordenação, precisamos trabalhar a coordenação, a pernada tem que sair no tempo certo. Então entrou o braço esquerdo, chuta a perna direita, por quê? Porque a gente tem duas propulsões do mesmo lado. Quando eu entro o braço esquerdo, eu chuto a perna direita e finalizo com o braço direito, isso é, duas propulsões do mesmo lado. Vai me dar mais deslize. Se estiver fazendo toda a parte submersa corretamente e ainda chutar, fizer o chute e a finalização na sequência, do mesmo lado, são duas propulsões. Puta, isso vai levantar o nado e vai empurrar bastante vocês. Então, faz parte da braçada também encaixar uma boa pernada. E para os profissionais que estão ouvindo, os professores, os técnicos, visualizem isso e coloquem isso na prática. Pensem muito na correção que vocês estão fazendo. E os atletas também que não têm técnico, né, que treinam com planilhas, que treinam sozinhos, vocês precisam ser autodidata nessa hora, né? Então prestem bastante atenção nessa percepção, tá certo? Preste bastante atenção nessa propulsão que vocês estão dando para o nado e nessa coordenação. Em que parte do treino que a gente vai pensar nisso? Pô, tem o aquecimento, tem a soltura, tem parte educativa, tem parte regenerativa. O treino não é o tempo todo no pau. O tempo não é o tempo todo forte, né? Tem treino que é 20% mais fraco, tem treino que é 30%, tem treino que é 50% mais fraco, tem treino que é 60%. Você vai fazer um treino de A3, por exemplo, você vai fazer 30% do treino forte. Os outros 70% é regenerativo. Vai fazer um treino anaeróbico naquele dia, 10, 15% no máximo, né? E olhe lá, vai ser de anaeróbico. O resto é regenerativo, é técnica. Então assim, onde eu vou aplicar isso? Todos os dias, todos os treinos, em todo momento que você está nadando num ritmo mais leve. E por que quando está nadando mais leve? Porque é a hora que a gente consegue perceber melhor o movimento, né? A hora que a gente consegue se corrigir melhor. Então pensa bastante nesse movimento e depois, automaticamente, aos poucos, né? Lembra que natação leva um tempo para a gente perceber, né? Para a gente evoluir, porque é um meio diferente do que a gente vive no dia a dia. Então preste atenção nisso, porque aos poucos, quando você for aplicando força, você vai conseguir ganhar essa propulsão, tá? Essa propulsão na hora da velocidade. Então, se você nada prova mais rápido, se você quer ganhar força na maratona, para prova mais longa, melhorar seu tempo, muito cuidado para não ficar fazendo força errado na hora da série. Faça força, aplica técnica na parte regenerativa, na parte mais leve, tá certo? Porque aí você vai transferir depois, né? Então, quando a gente vai nadar numa condição que tá lisinho, né? Vamos nadar numa condição ali de represa, que não tá ventando nem nada, ou no mar, quando tá bem lisinho, pô, qual que é a técnica mais eficiente? É a técnica da piscina. Nadar alongado, botando força, bacana. Pô, cansei minha braçada, cansei a força. Se eu cansei a força, não adianta ficar nadando alongado. É hora do quê? É hora de eu aumentar um pouco a frequência de braçada. Então o que eu vou fazer? Vou tirar um pouquinho desse apoio,
automaticamente tirando apoio, eu vou perder um pouco do meu agarre, vou perder da minha tração, vou perder a finalização. Isso é, eu vou aumentar o giro da braçada. Vai perder um pouco da técnica, mas vai compensar com o giro. Isso é uma ferramenta. Correnteza contra, mesma coisa. Vou perder um pouco da eficiência, mas vou aumentar minha frequência de braçada. Quando o mar está batido, bastante onda, mesma coisa. Vou perder a eficiência da parte submersa, mas vou trabalhar com giro. Mas perder mais a eficiência não é, jogar tudo fora e sair nadando de qualquer jeito. Não é isso. Você vai buscar o máximo de eficiência nadando o tempo todo no treino. Cansou, a força não dá conta de sustentar a média, tira um pouquinho da força, aumenta a frequência de braçada. Tudo tem um preço, né? Tudo tem um custo, né? E qual é o custo de você aumentar a frequência de braçada? É perder um pouco da sua eficiência, um pouco do apoio, consequentemente do agarre, da tração, da finalização. É fácil? Não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas é treinável, né? Tudo é treinável. E aonde que a gente vai treinar? Aquecimento, regenerativo, educativo, quando? Todos os dias. Em que parte da periodização? Toda a periodização. Vamos dar mais ênfase na técnica no período de base, que é o início da periodização, ali aquelas 3, 4, 5 semanas do começo da periodização, foca muito na técnica, condiciona, obviamente, né? A gente chama de fase geral, né? Preparação geral. Então, nessa fase de preparação geral, trabalhar bastante a técnica, trabalhar bastante o condicionamento, mas ênfase na técnica. Passou essas 4, 5 semanas, aí a gente vai mudando, né? Aí vai dando ênfase naquilo que é mais específico. Não corrigi minha técnica 100%, nunca vai estar 100%. Nunca vai estar 100%, tá? Isso eu garanto. Por quê? Porque eu vejo atletas nadando a vida toda, alto nível, que até hoje está corrigindo. Atleta olímpico está até hoje se corrigindo, né? Eu nado desde os 4 anos, 35 anos nadando, 34 anos nadando. Tem dia que eu caio na água e falo, não acredito que eu nunca fiz isso, depois de 34 anos, né? Então, isso é gostar. Por isso que a gente tem que gostar, tem que amar, né? Nadar. Então, eu falei da corrente contra, do mar batido e tal, é girar mais frequência, dar mais frequência. E quando a corrente está a favor? Aí a gente tem que nadar mais alongado, né? Por quê? Porque a corrente está empurrando você para frente. Então, imagina, você está parado aqui. A corrente está empurrando você para frente. Então, ela está assim, ó, né? Tá indo para frente. Se a água está indo para frente e você vai puxar o seu braço para trás, além da correnteza estar te ajudando a ir para frente, você tem esse apoio maior da água, né? Você consegue ter um apoio maior da água para se deslocar. Então, vai nadar mais alongado, com menos frequência de braçada, descansando mais, poupando energia. E só vai aumentando força, força, força. Cansou, aí sim aumenta a frequência de braçada. Então, isso são ferramentas, né? Girar mais o braço, tirar a força, de reduzir o rolamento de tronco, tudo isso são ferramentas para você aplicar na sua prova de maratona aquática, tornando assim, conseguindo assim, né, nadar mais e cansando menos, tá bom? Tinha um técnico, né, tem um técnico, ele é vivo ainda, ele fala assim, nadar bonito é nadar na frente. Acho ótima essa frase, né? Nadar bonito é nadar na frente. É muito inteligente. Só que eu vou adaptar um pouco. Nadar bonito é nadar eficiente. Porque algumas pessoas não vão estar na frente, né? Então, nadar bonito, pessoal, é nadar eficiente. Se você está batendo na água, está com o braço mais reto, dobra muito o cotovelo, se a fase aérea tá solta, isso não está prejudicando o seu nado, você está eficiente, então você está nadando bonito. Então, nadar bonito é nadar eficiente, tá bom? Então, 3 pilares para você trabalhar no seu treino. Primeira coisa que você tem que trabalhar, se você quer corrigir a técnica, coordenação. Antes de qualquer educativo, aprenda a coordenar, tá bom? Então, braço esquerdo entra, perna direita finaliza. Braço direito entra, perna esquerda que chuta. Então, trabalhar em X, coordenação. Coordenação para você conseguir fazer perna lateral parado, para você conseguir fazer só essa fase de agarre, para você conseguir fazer só a fase da finalização, né? Coordenação
para você ter uma fluência no seu nado de uma maneira solta. Então, isso é a coordenação. Não quer dizer que você não vai fazer educativo, eu sempre falo isso, hein? Nós vamos trabalhar tudo ao mesmo tempo, mas nós vamos dar ênfases em certos momentos, tá? Então, primeira coisa, quer corrigir? Dê ênfase na sua coordenação. Saber nadar com perna 2 tempos, uma pernada para cada braçada, com perna 4 tempos, né? 4 pernadas para cada ciclo de braçada, e 6 tempos, que é a perna contínua, saber fazer isso é muito difícil, mas é um baita de um trabalho de coordenação. Então, primeira coisa, trabalha a coordenação. Pô, tô sentindo que eu tô bem mais coordenado, consigo entender o movimento, legal. Então agora vamos trabalhar a propriocepção, né? O que é a percepção do que você está fazendo, perceber melhor aquilo, o deslocamento, perceber o peso da água, né? Então trabalhar melhor a propriocepção e a correção. Aí é corrigir detalhe mais fino. Pô, meu cotovelo está flexionando, mas eu tô caindo o cotovelo, então eu tenho que flexionar um pouco mais. Então, primeiro pilar, coordenação. Segundo pilar, propriocepção e correção. E terceiro, a eficiência. Então, você está trabalhando a técnica, eu faço 20 braçadas por 25, agora eu vou fazer com 19. 18, legal, 18 é um número bom para mim, bacana. Eu faço 18 braçadas nadando para 1,50. Agora eu vou fazer 18 braçadas nadando para 1,49. 18 e assim por diante, tá bom? Então vamos lá, vou começar respondendo a pergunta da caixinha. Na etapa de apoio da braçada, meu braço tende a afundar. Como treinar para corrigir isso, ajustar a coordenação? Rolamento de tronco, né? Se você não está girando o tronco, fica mais difícil de fazer o apoio, tá? E se você não gira o tronco e não faz o apoio, não tem uma boa finalização. Se não tem boa finalização, não tem a propulsão que vai dar o deslize para sustentar o braço. Então, sustentar o braço não é simplesmente parar o braço na frente, porque não tem, né? A água, pô, afunda o braço. Ela precisa dessa propulsão da finalização. Então, rolamento de tronco para você melhorar o apoio, consequentemente melhorar toda a braçada, inclusive a finalização, e aí sim dar o deslize e conseguir segurar o apoio, tá? Pessoal, nada é fácil nessa vida, né? Quer dizer, tem coisa que é fácil, né? Nem tudo, mas tem coisa que é fácil, mas a técnica da natação não é uma coisa fácil, mas exige muita concentração todos os dias, todas as horas, todos os treinos, e exige que você ame muito aquilo que você faz. Samir, você comentou sobre coordenação. Poderia dar exemplo de exercício para trabalhar a perna em X? Coloca palmar na mão esquerda, pé de pato no pé direito. Você vai ter essa percepção, tá? Você vai ter a percepção da propulsão mais intensa da braçada e vai ter a percepção do chute. E aí o que você tem que fazer nesse exercício, né? Você aumentou a propriocepção com o exercício, então você tem que tentar ter a mesma eficiência do material na mão que está sem material, né? No braço que está sem material e na perna que está sem material. Aí você pega e põe palmar e pé de pato do mesmo lado. Isso vai ficar meio manco o nado, né? Porque um lado vai ficar super eficiente e o outro não. Buscar a eficiência dos dois. E nessa busca de eficiência, né? Nessa troca de material, você vai conseguir trabalhar a propriocepção, tá bom? Estou com o braçado um pouco afastado do meu tronco. Qual educativo eu posso utilizar? Então, se eu entendi, a braçada mais afastada é essa aqui, né? É puxar para o lado aqui. Então, o que você tem que fazer? Não tem muito o que fazer, assim, né? Na verdade, não tem muito segredo. Você tem que criar a percepção de fazer a flexão. E ao invés de deixar a mão ir para fora nessa flexão, você fazer essa flexão trazendo a mão para a linha mediana do corpo, né? Como é que você pode fazer? Põe o snorkel, né? Visualiza a sua braçada, faz só a fase submersa da braçada, trabalhando bem o rolamento, esperando a mão chegar na frente para puxar. Então, exercício de fase submersa com snorkel, sem snorkel, exercício de braçada unilateral, deixa o braço esquerdo parado, faz só o braço direito, depois faz só o braço esquerdo, tá bom? Então, esses são exercícios que você pode fazer. Pernada braçada em X. Sinto mais deslize quando faço pernada braçada em linha. Devo insistir no X? Não. Se você já acostumou com isso, se você já tem uma boa propulsão e tem um bom equilíbrio, sem deixar o quadril dançar, beleza, tá? É uma característica sua, né? Eu tô falando assim,
braçada e pernada em X é biomecanicamente o correto a fazer. Só que tem atleta que consegue se adaptar igual, né, você que faz a braçada em linha, né, não faz em X. Então, não muda nada, tá bom? Não precisa mudar. Se chegar uma hora que estabilizou e ver que não tem como evoluir, talvez valha a pena você mudar, mas pelo contrário ainda não, tá bom? Samir, esse encaixe da braçada com perna nas provas de velocidade é necessário ou é mais interessante a pernada intensa e veloz? Na velocidade, a perna tá rápida, né? Então, assim, o encaixe ele vai ter que sair naturalmente. O ritmo de perna muda completamente, né? O ritmo de perna é perna 6 tempos, então é coordenar com essa perna 6 tempos, né? Então, o encaixe da braçada e da pernada, ele tem que sair, né? Que é na, na primeira braçada, né? Quando entra, você tem uma finalização, e na sexta pernada, que é a hora que você finaliza, tá bom? Então, assim, sempre que a gente tá falando de intensidade, teoricamente é até mais fácil, né, de coordenar, porque é perna forte e o braço tem que se encaixar no ritmo da perna. Quando a gente nada mais fraco, a perna consegue se encaixar no ritmo do braço. A gente inverte um pouquinho isso, tá bom? Correnteza a favor, beleza. Quando eu aumento a frequência de braçada, eu canso mais. Quando aumenta a frequência de braçada botando força, cansa mais. Se você aumentar a frequência de braçada tirando o apoio, tirando o agarre, fazendo menos força, vai cansar menos. Menos não, vai cansar igual, né? Você tem como cansar igual. Como fazer isso? Tirando a força. Força e giro ao mesmo tempo cansa mais. Se você tirar a força e aumentar o giro, você consegue cansar igual. Só que se você acelerar a pernada, vai cansar mais também. Então é uma questão de treino, de adaptação para achar o ponto correto seu, tá bom? Agora, não dá assim, pô, nadei para 1 minuto e 5, né, fazendo braçada alongada, e aí eu quero girar meu braço, bater bastante perna e segurar para 1 e 5, quer dizer, uma média muito baixa, com essa coisa não tem como, né? Agora, uma média que a gente entra naquela zona, como é que a gente chama? Aquele ritmo cruzeiro dá para fazer, tá legal? Tirar a força e aumentar giro. Pelo contrário, vai cansar mais mesmo. Qual seria a técnica ideal da braçada e pernada? Nadando a favor da correnteza, isso eu respondi. Braçada alongada por muito tempo me faz cansar bem mais rápido. Alguma indicação sustentar por mais tempo? Bom, então, nadar sustentando e botando mais força, cansa mais mesmo, porque você está botando força. Então, quando vê que está cansado e que a força não sustenta mais, tira a força, aumenta a frequência de braçada. Beleza. O resto foi para a caixinha. Tem mais uma aqui. Sempre fico confuso com o ciclo de pernada e braçada. Um ciclo para 2, 4, 6 pernadas. Aí é treino, né? Então é 2 pernadas. Uma pernada para cada braçada. 4 tempos. São 4 pernadas por ciclo de braçada. Normalmente a gente respirou, a perna está parada. Aí faz 1, 2, 3, 4 pernadas. Na respiração dá uma parada. Por isso que chama 4 tempos em X. Porque quando a gente respira e a perna para, a gente cruza a perna, para a perna não abrir, né? Se a perna abre, tem maior resistência. Então a gente respirou, a perna fica parada em X, enquanto faz 1, 2 braçadas, faz as 4 pernadas. E 6 tempos, 6 pernadas para cada ciclo de braçada. Praticamente 3 pernadas para cada braçada. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, pessoal? Então, só lembrando, hein? Uma boa braçada, uma braçada eficiente, ela depende das 4 fases submersas, que é muito importante, né? Do rolamento de tronco, eu acho fundamental. Cara, entrou aqui o Sérgio Marques, fiquei até envergonhado agora. O cara, ele só é o técnico do nosso medalhista olímpico, o Fernando Scheffer. Uma honra ter você aqui, cara. Obrigado, Sérgio. Parabéns pelo trabalho sensacional que você vem fazendo no Minas Tênis, tá? Parabéns mesmo. Então, ó, um nado eficiente, até perdi a linha aqui, né? Um nado eficiente é rolamento de tronco, atenção no apoio da braçada, agarre, tração, finalização, deslize, coordenação, isso é. Assiste a live de novo que tem coisa pra caramba aí, beleza? Pessoal, valeu.
Desejo um ótimo domingo para todo mundo. Obrigado pela presença. Boa live hoje, hein? Batemos mais de 60 pessoas ao mesmo tempo aí. Fico muito feliz, né? Espero que eu tenha sido claro na minha explicação. Valeu, pessoal. Bom descanso aí. E a gente se vê quarta-feira, provavelmente. Fui.